Hoje eu vou te ensinar como que funciona o módulo de classe dentro do VBA. É uma funcionalidade sensacional que vai te ajudar demais a fazer o desenvolvimento dos seus projetos. Tá? Se você já conhece ou não tem tanto entendimento ou nunca ouviu falar, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar trazendo informações teóricas e também práticas referente ao assunto. Então, se você curtiu, não sai daí que depois da vinheta nós vamos começar. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Júlio Henrique, serei seu instrutor hoje para te ensinar módulo de classe no VBA. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer um dos nossos inscritos, que é o Vando.Santos, ele que comentou num vídeo anterior solicitando esse conteúdo. Então, meu grande abraço, Vando, e muito obrigado por assistir e participar aqui dos nossos conteúdos do canal. E faça como Vando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e você compartilhar os conteúdos com mais pessoas também, ou até fazer solicitação de algum conteúdo aqui no canal, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para nós já começarmos a falar sobre módulo de classe, tá? Primeiramente, o que é o módulo de classe? O módulo de classe, ele vai criar, ele é uma programação orientada a objeto, chamado POO. Tá? O próprio VBA, o Excel em si, é praticamente uma linguagem orientada a objeto. Um exemplo, eu tenho a célula aqui. A célula é um objeto. Eu tenho a planilha, eu posso criar outras planilhas aqui. E ela também é um objeto. O arquivo Excel, como um todo, é um objeto. Por que é um objeto? Eu tenho, um exemplo, a célula é o meu objeto. E eu posso trocar características desse objeto. Então, por exemplo, eu digitei alguma coisa na célula, eu troquei a característica dela, né, a propriedade que é o valor. Eu posso pintar essa célula de amarelo. E eu troquei a propriedade dela, que é a cor. Tá? Então eu posso realizar diversas funcionalidades com a classe, trabalhando com os objetos. E o melhor, o módulo de classe é carregado na memória, né? Utiliza a memória do computador e processa muito mais rápido. Além de você conseguir dar manutenção mais fácil, fica um código mais organizado e você não precisa digitar a mesma linha de código várias vezes para realizar o mesmo procedimento em diversas etapas do código. Você pode criar uma classe personalizada ou para limpar campos de um formulário, ou para alterar a cor de uma planilha, para deixar os dados organizados. Então você pode chamar essa classe quantas vezes for necessária e ela vai ser executada otimizando a performance aí do seu código, tá bom? Então, explicando aqui essa etapa, nós vamos para o VBA aqui falar sobre o módulo de classe. Primeiramente nós vamos inserir, tá? O insert para quem estiver em inglês, e você tem duas opções de módulo. Primeiro esse módulo aqui, que nós colocamos, é o módulo convencional, você pode ver pelo ícone dele, tá? Os ícones aqui são muito importantes no VBA, que você entende o que é. E você pode inserir novamente e colocar módulo de classe. Você pode ver que o ícone, né, dos módulos são distintos. Então aqui é para módulo de classe e aqui é o módulo convencional. Qual que é a diferença? Aqui eu consigo fazer toda a personalização de um objeto, tá? Utilizar os que já existem ou você pode personalizar. Agora, aqui no módulo, você consegue criar rotinas, variáveis globais e fazer chamada de funções. Tá? Você pode fazer as mesmas coisas aqui dentro do módulo de classe, mas também personalizar um objeto. Algo que você não tem tanta liberdade para fazer aqui no módulo convencional. Perfeito? Então, uma dica importante antes de eu continuar. Se você quer ver onde tem quais módulos de classe existem no VBA, você pode pressionar F2 e ele vai trazer para você aqui todos os módulos existentes, tá? Vou mostrar para você aqui desde o início, ó. Tá vendo esse global? Significa que são todas as variáveis globais aqui do Excel. Se eu vier aqui nesse módulo 1 e colocar aqui, ó, global, vou colocar teste e pressionar F2 novamente, veja que se eu clicar aqui, ó, no global, veja, ó, ele criou uma variável global aqui como teste. Esses ícones aqui representam o módulo de classe, então todos esses módulos de classe aqui são nativos do próprio VBA. Então, por exemplo, ó, esse módulo de classe, deixa eu ver se eu pegar um aqui, ó, esse aqui, ó, eu criei, ó, eu acabei de criar ele, ó, class 1,
tá vendo? Se eu criar algum método ou alguma propriedade lá dentro, ele vai aparecer aqui do lado. Então, por exemplo, ó, esse color format é uma classe e ele tem todas as propriedades, ó, o brilho, né? Você pode escolher o tipo. Então, e também tem a parte do gráfico, o módulo do gráfico. Esses verdinhos são os métodos. Os métodos são as ações, tá? E as propriedades são esses carinhas aqui com esse ícone, e a propriedade são as características, né? Você pode ter diversos. Então, visto isso, você tem uns outros tipos aqui, tá? Esses outros dois, perdão. Esse aqui esse ícone é referente a uma constante enumerada, tá? São constantes aí com valores padrões inteiros do próprio VBA que você não vai conseguir alterar. E esse outro módulo aqui é para estruturação de dados, ele é para trabalhar com a API do Windows, tá? Então você não vai utilizar com tanta frequência. Você vai utilizar mais esses de classe, esses que são módulos nativos como esse aqui. Ó, um exemplo, ó. Tem um módulo nativo do próprio Office que é de finanças, e aqui ele traz alguns métodos, né, que são ações para você calcular assuntos referentes a finanças, por exemplo, esse PV, tá? Aí você também tem outras funcionalidades aqui, tá? Que é o valor futuro, o valor presente, são cálculos referentes a finanças, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem ciência, vocês podem brincar um pouco com isso e vocês aprenderem a utilizar aí alguns módulos que vocês não sabiam que existiam. Então, quando eu tenho dúvida de algum assunto, eu consulto aqui no próprio VBA para ver o que ele tem, procuro na documentação para eu poder utilizar conforme a minha necessidade também. Tá certo? Bom, explicando isso, vamos voltar aqui e nós criamos o nosso módulo de classe. Então, para você trabalhar com ele, a primeira coisa é você criar um módulo de classe. A segunda é nós darmos o nome, tá? Você pode pressionar F4 para abrir a janela de propriedade, ou você pode vir em View, né, no inglês, ou Visualizar no português, e você vai clicar aqui, ó, janela de propriedades, ou pressionar F4. Agora eu posso deletar esse nome aqui e vou colocar CL Car, por exemplo, tá? Então eu criei uma propriedade de carro, pode ser de usuário, pode ser de um formulário, aí fica o seu critério. Tá bom? Então, nós temos a propriedade carro. Quer ver como chama ela? Vamos lá no módulo convencional. Eu vou colocar um sub de test class, tá? Criei uma rotina aqui. E agora nós vamos declarar uma variável. Eu vou colocar com o nome de car. E primeiramente nós vamos instanciar. O que é instanciar, Júlio? Instanciar é pegar todas as propriedades e métodos que existem nessa classe e passar para essa variável car, para ela adquirir, absorver tudo que tem dentro daquele módulo para a gente conseguir utilizar. É a mesma coisa de você, esse módulo de classe, seria basicamente você desenhar, fazer toda a regra, e aí você quer dar vida para o objeto. Quando você instancia, você deu a vida para ele, você trouxe ele para uma variável para ele começar a ser utilizado, tá bom? Então, nós colocamos ali, ó, new, e aqui agora eu vou colocar CL, olha lá, ele já aparece aqui como uma classe no VBA. Pressiono o Tab e eu já selecionei, já instanciei ele aqui, tá? Agora, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó, car e colocar o ponto. Por que não apareceu nada, Júlio? Porque nós não criamos nenhuma propriedade, nenhum método dentro lá do módulo de classe. Um exemplo, se eu colocar aqui, ó, sheets e pressionar o ponto, veja que ele traz, ó, métodos e propriedades, tá? Que é essa classe sheets. O nosso car não tem porque nós não colocamos nada aqui dentro do módulo de classe. E nós vamos começar a colocar agora, tá bom? Então vamos lá. Private, e eu vou querer o nome do carro, tá? Então eu vou colocar name car e vou falar que essa variável vai ser uma string, né? Um texto, porque é o nome do carro. E agora eu vou colocar uma que é value car, que seria o valor do carro que nós vamos receber. E aqui eu vou colocar double. Perfeito? Ok, agora que eu defini essas variáveis, nós não criamos ainda as propriedades, nós definimos as variáveis somente. E agora, para criar a propriedade, eu vou colocar pública. Tá? Vou deixar a propriedade pública, property, e aí eu vou colocar um get name,
E essa propriedade ela vai representar um texto, uma string, né? Então, perfeito. Eu criei a primeira propriedade aqui, que é o name. O que nós vamos fazer? Eu vou falar que o name vai receber o valor da variável nameCar. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Eu criei uma propriedade name, onde ele vai ler que essa classe tem uma propriedade name, que é representado por um texto, e ela vai ter o valor igual a essa variável nameCar aqui, ó, que nós criamos, que também é um texto. Vamos ver se isso dá certo? Vamos no módulo 1. Ó, na hora que eu pressionar, eu digitar car e colocar ponto, veja que ele já identificou uma propriedade. Ele falou, opa, tem a propriedade nome dessa classe. Então, se eu colocar aqui, ó, perfeito, posso usar. Então, vamos atribuir um nome para ela. Vou colocar que o nome do carro é um Cruze. Tá? Show! Agora, vamos pressionar F5. Clica aqui no meio, pressiona F5 ou esse botão Run, né? Que é para ele executar o código. E veja que ele deu um erro. Falou, Júlio, mas era para funcionar, eu dei o nome do carro. E ele traz o erro da seguinte forma. Ele fala, olha, não podemos atribuir esse valor porque a propriedade é somente leitura. Como assim somente leitura? Então deixa eu parar o código aqui e vamos entender o nosso módulo de classe. Quando você define essa property get, significa que você está falando para ele que você tem uma propriedade chamada name. Só que ele vai entender que a propriedade é somente para ele fazer a leitura e exibir na classe, e não atribuir um valor. Então, se você vier aqui e colocar um nome já aqui direto Cruze, ele vai aceitar, tá? E a gente tirar esse nome aqui da frente, ó. Ele vai aceitar dessa forma. Só que nós não queremos um nome fixo aqui. Nós queremos que quando nós passarmos um nome, ele adquira esse nome que nós passarmos. Então, nós temos que fazer a seguinte forma. Public, property, e agora nós vamos colocar um let, ou seja, let name, ou seja, receba esse valor. Aí eu vou colocar o parâmetro value, né, que é o valor, e vou falar que isso é um texto. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Atribua ao name recebendo o valor que é um texto. Então, nós vamos colocar aqui, ó, nameCar é igual o valor que nós recebemos no parâmetro. Tá? Então, a partir desse momento, eu estou falando para ele, ó, o name vai receber o valor que foi passado por parâmetro por nós, que vai ser absorvido para essa variável nameCar, e essa nameCar vai passar esse valor aqui para o nome. Quer ver se dá certo? Vamos lá. Deixa eu criar. Agora eu vou criar um método aqui, ó. O método é uma ação, ó. Public. Eu vou colocar aqui um alert. Opa. Public sub. Pronto. E agora eu vou pedir para ele colocar um message box aqui pra gente. E ele vai colocar um nameCar. Perfeito? Ele vai mostrar o valor dessa variável aqui que nós vamos receber como parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó. Opa. O nome do carro é... Vou dar um espaço e colocar a variável. Agora vamos lá para o módulo 1. E aqui eu vou chamar aquele método agora para mostrar a mensagem, ó. Car. Ponto. Tá vendo, ó? Ele trouxe a propriedade nome que nós criamos e ele trouxe o método, que é o ícone verde aqui, do alert que nós acabamos de criar. Então, ele vai passar o nome Cruze e vai mostrar o alerta aqui do nome do carro que nós definimos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar um breakpoint aqui. Vamos pressionar o F5 para ele rodar. Ele parou a execução aqui no breakpoint. Agora nós vamos pressionar o F8 para debugar. Ou seja, nós vamos passar linha a linha do código para ver ele executando. Olha lá, ó. Primeiramente, ele vai colocar o nome do carro como Cruze. Tá? Então, ó, ele chamou, ele vai passar a propriedade, ó. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, ele trouxe o nome, ó, value, que é o Cruze, que nós digitamos lá. O nameCar, ele não tem nada ainda. Então, pressiona F8 mais uma vez, e agora sim, ó, esse valor que nós passamos como Cruze, ó, o nameCar agora virou Cruze. Pressiona F8 de novo, e ele voltou. Agora ele vai chamar o método, que é a ação que nós colocamos no alert. Pressiona F8, aí ele vai pressionar F8 novamente,
mais um F8 e ele trouxe aqui, ó, o nome do carro é Cruze. Ou seja, funcionou. Ele trouxe, ó, finalizou a execução, ele passou por aqui, ele viu que tem um módulo de classe chamado CLCar, ele instanciou, ou seja, ele criou esse objeto aqui no nosso módulo, aceitou o valor que nós colocamos para ele e chamou a ação que é para mostrar a mensagem. Tá certo? Agora vamos colocar também a mesma coisa montando para o valor do carro. Então vamos colocar lá, ó, public property, aí eu vou colocar o get value, colocar aqui, não, value, colocar aqui value total. E aqui eu vou falar que é um double, ou seja, ele vai trazer essa propriedade vai trazer um valor double, né? Que nós vamos colocar um valor monetário aqui dentro, que no caso seria reais. Então, esse value total vai ser igual o value car, que é a variável que nós definimos aqui em cima também como double. Então eu criei a propriedade, só que agora para nós conseguirmos atribuir o valor para ela, nós vamos colocar public property let, e agora eu vou colocar novamente value total e vou receber o valor que também vai ser double aqui dentro. Tá? E agora vamos colocar value car, vai ser igual o valor que nós recebemos. Perfeito? A mesma coisa que nós fizemos aqui em cima para o nome. Agora vamos voltar no nosso módulo aqui e vamos colocar car, ponto. Olha lá, ó, ele já identificou que tem um value total, a propriedade. Pressionamos Tab e aqui eu vou definir para ele, ó, 123 mil e vou colocar ponto 34 centavos. Estou inventando um valor aqui, viu, gente? Então, vamos executar o código, ele parou no nosso breakpoint, vamos pressionar F8 para ver ele executando linha a linha. Primeiramente, ele vai atribuir o nome, foi. Agora ele vai atribuir o valor. Ó, ele atribuiu o valor, ó. Nós recebemos aqui, ó, 123 mil, tá? E 34. E aqui ele trouxe, ó, o valor e a variável value car recebeu esse valor. Pressiona F8 de novo. E agora ele vai trazer o alerta. Ó, só que o alerta vai trazer somente o nome, né? Eu esqueci de editar aqui o alerta. Então vamos colocar aqui. Vou colocar VB new line para ele colocar um debaixo do outro. E aqui eu vou colocar o valor do carro e aqui eu vou colocar a variável value car. Perfeito? Então, eu estou falando assim, ó, o nome do carro ele vai colocar o nome da variável. Não se preocupe com esse VBLine. Esse VBLine aqui, ele é praticamente para ele pular uma linha da caixa de mensagem. Ou seja, vai ficar um debaixo do outro, tá? E aí ele vai falar que o valor do carro é o valor que nós passarmos aqui nessa variável. Vamos ver agora se dá certo. Aqui eu não vou colocar mais breakpoint, vou só selecionar aqui e colocar para rodar. Ó, tá vendo? Aquele VB new line lá, é isso que ele faz, coloca uma informação debaixo da outra, ó. Se eu não colocasse ele, ia ficar tudo junto, grudado, né? Então ele traz, ó, o nome do carro é Cruze, o valor do carro é... E ele traz o valor de 123.034. Perfeito? Se for para aparecer o valor monetário aqui, dá para colocar, formatar ele, tá bom? Lá no módulo de classe, mas hoje não é o intuito dessa aula. Perfeito? Então nós mostramos o valor. Agora tem um tema muito importante. Júlio, beleza, eu entendi como funciona. Eu criei o método, a propriedade e coloquei para ela atribuir o valor. Perfeito. E se eu quiser passar não um texto e não um número? Se eu quiser passar um objeto, como uma worksheet, uma planilha, as propriedades de uma planilha, ótimo, nós podemos fazer da mesma forma. Nós vemos aqui, ó, private, vamos colocar WS de worksheet, definimos o tipo dela, que é worksheet, e agora aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, ó, public property.
E agora eu vou fazer um get e eu vou colocar o nome de WSCar, tá? E vou falar que ela é uma planilha, né? Um worksheet. Perfeito. Só que agora, na hora de passar a informação, eu deveria colocar somente WSCar e colocar que ele vai receber o mesmo valor da variável WS, certo? Mas não. Quando se trata de um objeto, você tem que colocar a palavra set para você setar. Ou seja, toda vez que você usar o workbook, worksheet, sheets, o range, que é a célula, que são objetos, você tem que referenciar com esse set para ele setar a variável. Quando não for objeto, você pode manter sem nada aqui na frente, tá? Então você tem que referenciar toda vez que é um objeto. Não pode esquecer disso, não vai dar erro. E agora nós vamos colocar aqui, ó, public property. E agora a gente vai, em vez de colocar let, que são para os comuns, você vai colocar set aqui também. E agora WSCar. Deixa eu só colocar o C maiúsculo, que vai receber o valor, que também esse valor é um worksheet, né? É um objeto. Perfeito. Então aqui nós vamos colocar set w é igual o value. A única coisa que mudou é o set ao invés do let. Perfeito? E aqui na frente nós vamos colocar o set também. Agora vamos ver se dá certo. Ó, vou colocar aqui, ó. 1. Colocar 2. E agora eu vou copiar aqui, ó. Vou colocar 3. Vou colocar dados na planilha. E aí eu vou falar que o WS, que é a variável de worksheet que nós definimos aqui em cima, eu vou colocar ponto e pegar a propriedade do nome para mostrar o nome. Não tem como eu deixar só WS porque é um objeto, não tem como colocar um objeto dentro de uma caixa de mensagem. Então só quero que apareça o nome, tá? Então vai aparecer um debaixo do outro, o nome do carro, o valor e a planilha que a gente está referenciando onde vai estar os dados do veículo, tá? Aqui eu tô só inventando mesmo para a gente poder utilizar o nosso módulo de classe. E aqui, na hora que eu for referenciar agora o arquivo, ó, aqui embaixo eu vou colocar car, ponto, tá vendo que ele traz aqui, ó, WSCar? Aí eu vou colocar sheet 1. Ou seja, por que sheet 1? Eu tenho essa planilha sheet 1. Ela tá, eu tenho essa planilha sheet 1, tá? Como tá no inglês, tá sheet 1. Se você tiver no português, vai estar como planilha 1, tá bom? Então ele vai passar todas as propriedades e informações e dados desse objeto, ele vai jogar tudo lá dentro do nosso módulo de classe, tá bom? Então, vamos ver se dá certo. Então, deixa eu colocar o breakpoint aqui de novo, executar e vou pressionar F8 para passar linha a linha. Primeiro nome, ele captou o nome. O valor, ele captou o valor. Agora, o objeto que nós vamos passar, que é a planilha. Vamos ver, ele captou. Opa, ele deu um erro aqui. Ah, perfeito. Eu tenho que colocar o set aqui na frente também, ó. Porque eu estou passando um objeto. Vamos lá. Agora ele aceitou. Na hora que eu pressionar para fazer o método aqui, né, a ação, ele chama o alert. Vamos ver? Ele trouxe aqui, ó. 1. O nome do carro é Cruze. 2. O valor do carro é 123.034. E o 3, dados na planilha Sheet 1, que é essa planilha aqui que nós estamos trabalhando, ele trouxe o nome. Então, funcionou perfeitamente. Tá bom? Pressionando o F8 aqui, ele termina a execução. Então é isso, gente. É assim que você consegue trabalhar com o módulo de classe, tá? Eu sei que é um pouco complicado, mas depois, conforme você vai utilizando, vai ficando mais claro. Você pode usar esses módulos de classe para criar gráfico, né, formulários, enfim, fazer muitas coisas. Você pode personalizar conforme a sua vontade, tá bom? Então, recapitulando, um resumão aqui. Primeiro você cria um módulo de classe. Depois você vai definir as propriedades que ele vai ter aqui dentro. Depois que você fez isso, essa criação do módulo de classe, definiu as propriedades e os métodos, você vai chamar essa classe
dentro de um módulo convencional. E você vai primeiro ter que instanciar. Lembrando, você tem um módulo, ou seja, você sabe que tem um objeto ali. Só que para você trazer ele à vida, você tem que instanciar, tá? Eu tô falando dessa forma para ser mais didático, para tentar passar o conhecimento para vocês de uma forma mais didática, né? Então, instanciar basicamente é você trazer esse objeto à vida para você conseguir utilizar ele, tá? Então você pode chamar, depois que você instanciou, que você trouxe ele à vida aqui, você pode chamar esse car e ele vai ter todas as funcionalidades, as propriedades e métodos que está aqui dentro definidas. E aí você pode atribuir os valores, né? E também atribuir até objetos e também executar as ações, tá bom? Você também consegue trabalhar com eventos, só que com eventos é um pouco mais complicado e já é um assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você entendeu, se você já sabia, se você tem um complemento que eu não disse aqui no vídeo também, você pode deixar para a gente disseminar mais conhecimento. E lembrando que toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, tem conteúdo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Ative as notificações, o sininho, para você receber toda a informação que nós colocarmos aqui no canal e deixe o seu like aí para nós sabermos que o nosso trabalho está valendo a pena e que realmente você está curtindo o conteúdo que nós estamos colocando aqui, tá bom? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!